Olá! Agora, segunda aula de segurança do trabalho. Nós vamos dar continuidade ao que nós aprendemos na primeira aula. Como nós podemos ver, investimento em segurança do trabalho é uma coisa fundamental. Alguns empresários ainda acreditam que investir em segurança do trabalho é um gasto. Isso é um erro grave. Por quê? Porque de uma forma bem superficial, podemos dizer que cada centavo investido em segurança economiza. Há pesquisas, que dizem que a cada R$ 1 que você investe em segurança, em prevenção, em qualquer coisa, não só em segurança no trabalho, você vai economizar R$ 4 de um determinado acidente, seja na segurança no trabalho, ou seja nas estradas. Então, tudo que você faz de investimento para você fazer a segurança, para você se prevenir, você economiza muito nos gastos que você vai ter posteriormente em caso de acidentes. Entendeu? Então, gasto com acidentes e transporte do acidentado. Acidentou, vamos supor que tenha que chamar a SAMU. Então, aí é de graça, porque a SAMU não é paga. Mas se for por mas se for por um mas se a empresa tiver uma questão de chamar, uma ambulância particular, isso é gasto, entendeu? Então, gasto com afastamentos causados por doenças ocupacionais. Se você tem uma doença, um alerta, por exemplo, vai ter que ficar 30 dias afastado, é um gasto para a empresa, porque ele vai ter que contratar outra pessoa para ficar em seu lugar. Gastos com contratação de mão de obra temporária ou permanente para ocupar o lugar deixado pelo trabalhador acidentado. Foi como eu falei agora, entendeu? Se você está acidentado e faz uma função, então o que é que vai acontecer? A empresa vai ter que se ocupar em procurar uma outra pessoa para fazer o que você faz, pelo tempo que você ficar afastado. Então, isso é um gasto para a empresa. Porque, assim, apesar de você, se você ficar afastado 15 dias, até 15 dias a empresa paga. Depois de 15 dias, a empresa manda você para o INSS e aí você fica realmente afastado. E aí quem paga é o governo. Mas mesmo assim, é uma burocratização, é um trabalho que a empresa vai ter que ter. Entendeu? Todos esses gastos que ela vai ter que cumprir. Então vamos lá. Prejuízos materiais. É comum que em casos de acidentes, maquinário e produtos se percam, sejam danificados ou inutilizados. Lógico, vamos lá. Se você teve um acidente, apenas você, sei lá, você por uma questão de não ter usado um EPI, que é um equipamento de segurança que a gente viu na aula passada, você cortou a mão. Então, nesse momento, o prejuízo é seu. Você tem o prejuízo da empresa, lógico, que você vai ficar afastado, mas o prejuízo foi só seu, em você. Mas se você pega uma empilhadeira, vai empilhar um determinado equipamento, e na hora de empilhar você derruba todos os equipamentos, é um prejuízo, e se fere nesse processo, é um prejuízo que você vai dar para a empresa. Então todo cuidado é pouco na hora de você trabalhar, certo? Gasto com reabilitação do trabalhador. A volta de um funcionário que sofreu acidente de trabalho às vezes é problemática. Lógico. Vamos pegar esse mesmo exemplo que a gente utilizou. Você estava na empilhadeira, a empilhadeira derrubou uns produtos, caiu em seu braço. Aí você teve que engessar o seu braço. Você vai ficar afastado por um bom tempo. Quando você volta, o braço não está tão perfeito. Então, às vezes, quando você não vai poder pegar a empilhadeira logo quando você voltar, porque você vai ter que fazer movimentos com a mão, para controlar a empilhadeira, que possa doer. Então, você pode vir em outra função que não é a sua. E aí já dá mais trabalho para a empresa, entendeu? E para você também, lógico, certo? Então, tudo isso tem que ser pensado. Por isso que a gente sempre fala na segurança do trabalho. Gasto com indenizações e com ações na Justiça Trabalhista Civil. Mesma coisa. Que tipo de indenização? Eu não vou falar nem em relação aos funcionários da empresa. Vamos pegar de externo.
Vamos supor que você trabalhe em um determinado local externo, né? Não botou os sinais de segurança, os EPCs, né? De placas e coisa e tal, e vem uma pessoa de fora, externa, que você nem conhece, estava passando ali no momento, né? E se fere, porque você não fez a coisa certa. O que é que vai acontecer? Essa pessoa pode entrar na justiça, né? E processar a empresa, uma pessoa externa, certo? Ou, no caso, uma pessoa que trabalhe na empresa, está fazendo um trabalho na empresa, e a empresa, dentro da empresa, ela não sinaliza também um perigo. Ela vai e sem querer, sem saber, e se fere. Então ela também pode colocar essa empresa na justiça porque não fez a segurança do trabalho de maneira adequada. Entendeu? Desgastes da imagem da empresa. Lógico, se você, como falei, se você vai fazer um serviço externo e acidenta uma pessoa de fora, isso vai ser repercutido, né? E a mesma coisa dentro da empresa, que é mais difícil, porque é uma coisa mais fechada, mas sim, há um desgaste na empresa, porque ela vai ser processada. E todo o processo é um desgaste, entendeu? Programa e ações utilizadas para evitar acidentes de trabalho. Então, lógico, hoje, acidentes de trabalho, segurança do trabalho, você tem pessoas que tiram graduação disso. Então, há faculdades que já se preocupam em trabalhar com acidentes de trabalho, com segurança do trabalho, né? A técnicos, a graduados, a pós-graduação. E, lógico, muitas pessoas pensando nisso, pensando em prevenção, criaram programas e criaram ações para que a ação da segurança do trabalho seja efetivada, seja concretizada, entendeu? E uma delas é essa, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. É usado para identificar os riscos do ambiente e, através dessa identificação, são tomadas as medidas preventivas e corretivas adequadas. Então, se você sabe que num determinado local de trabalho há um ambiente insalubre, há um ambiente complicado para a segurança, você tem que sinalizar. Quer um exemplo? Você vai num shopping, você vai num supermercado, você vai em qualquer lugar, num mercado qualquer, e está molhado o chão, pingando, alguma coisa assim. Aí eles colocam uma plaquinha. Cuidado, risco de escorregar, entendeu? Piso molhado. É uma das ações, certo? O PCMAT é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Aí já é específico na indústria da construção, que é obrigatório em construções com 20 ou mais funcionários. A diferença entre o PMAT e o PPRA é que ele tem que prever riscos e medidas preventivas em todas as fases da obra. Então, construção é bem problemático, né? Vamos lá construir um prédio. Você tem a construção em si, você tem os dejetos dessa construção, então você vai construindo. Aí tem um tijolo, você quebra o tijolo no meio que você só vai usar metade. Aquela outra metade você vai jogar fora. Então você vai ter que jogar todos esses materiais que não estão sendo utilizados fora. Então, da própria construção ali. Então vai ter que ter um local específico. Não pode ser um local que todo mundo passe. Então tudo isso tem que ser identificado. Tudo isso tem que ser mencionado pela empresa para que evite qualquer tipo de acidente que possa vir a ocorrer. Entendeu? O PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É um programa que edita os exames a serem realizados pelos funcionários. Esse programa anda lado a lado com o PPRA. Então, exemplo, todos os programas, exemplo, se você trabalha numa empresa insalubre em relação a efeitos de inalação de tóxicos, ou de gases tóxicos, você tem sempre que estar lá com a máscara, né, para proteção, e preventivamente você tem que fazer exames para ver se o seu pulmão está ok, né? Para ver se as vias respiratórias estão ok. Então, esses exames estão dentro desse programa de controle médico, certo? Tudo isso é pensado para o trabalhador, mas também pensando para evitar as questões de acidentes de trabalho. DDS, Diálogo Diário de Segurança. São palestras curtas
que tratam da segurança do trabalho e assuntos relacionados. Normalmente as palestras não passam de 10 minutos. Geralmente essas palestras são feitas dentro da própria empresa, lógico, né, porque são pequenas, e com o próprio pessoal da própria empresa. Então geralmente não se contrata ninguém de fora, né, um palestrante. É muito raro umas palestras assim. A não ser que você contrate um palestrante que ele vai dar a palestra em 10 minutos ou de vários dias. Então você contrata uma pessoa que ele sabe que a cada dia ou a cada 2 dias ele vai lá, dar uma palestra rápida e vai embora. Por isso que é mais difícil, entendeu? Que ele só vai perder 10 minutos de cada dia do que ele vai estar perdendo tempo ali, no caso o palestrante de fora, né? Então o que acontece? Essas palestras geralmente são dos médicos, da própria empresa, dos engenheiros da própria empresa, entendeu? Então de pessoas que já estão ligadas à empresa e que sabem quais são os procedimentos. Então ele vai dando o exemplo. Essa semana nós vamos uma empresa que seja grande. Então essa semana ela vai focar em uma empresa como a Amazon, que, né, leva material para o mundo todo. Então essa semana ela vai focar no atendimento em embalagens. Então o pessoal de embalagens vai dizer qual é a maior ou melhor maneira de embalar, né? Como é que você faz para se prevenir. Então semana que vem ela pode focar na questão de envio. Então tudo isso a empresa é pensada. Não quer dizer que todos os funcionários tenham que ter essas palestras todos os dias de 10 minutos. Não. Você vai focando em cada grupo. Entendeu? Vamos lá. Treinamento de integração. É o treinamento ministrado ao recém-contratado, a fim de familiarizá-lo com os procedimentos de trabalho. Neste item se inclui os cuidados referentes à segurança do trabalho. Todo mundo que chega na empresa, ele tem um treinamento, né? Por quê? Porque você vai ter que saber o que você vai fazer. Não é isso? Então o que acontece? Se você tem um treinamento, né? Então, exemplo, você foi contratado para ser caixa de supermercado. Você vai ter o treinamento. Você foi contratado para trabalhar com a parte de informática, né? De Word, Excel, numa empresa. Você vai ter treinamento. Ok? Então, obviamente, o trabalhador que chega para trabalhar em locais que sejam, digamos assim, um pouco problemáticos para a segurança, além dele ter o treinamento dele, por exemplo, como eu falei, a pessoa que trabalha manobrando empilhadeira, ele vai ter o treinamento, ele sabe trabalhar com empilhadeira, mas ele vai ter o treinamento daquela empilhadeira específica, lógico, e vai ter um trabalho também em relação à segurança do trabalho. Então ele não vai ter só o treinamento dele ministrado para a empilhadeira, e sim para a segurança do trabalho, para ele saber como evitar acidentes. Todo mundo que chega é assim, certo? Dependendo da empresa grande, né? Lógico. Ordem de serviço. Documento que visa informar aos funcionários dos riscos da sua função e das medidas preventivas que deverão ser adotadas por ele. Em vários locais, em várias empresas, você tem ordem de serviço, você tem informativos, geralmente no mural, informando, né, das ações da empresa, mas também informando das questões de segurança que a empresa tem. Então, geralmente, quando você vê nesses murais, eles estão lá dizendo tudo bonitinho de como é a prevenção, de como foi feita, os dias dos cursos que vai ter. Então, tudo isso é demonstrado, né? Vamos lá. CIPA. A CIPA é a mais importante de todas até agora que a gente falou, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa tem, né? Toda empresa grande tem. São um grupo de trabalhadores que atuam na prevenção de acidentes de trabalho. Metade desses trabalhadores são eleitos pelos funcionários e a outra metade indicada pela empresa. Então, isso é um grupo de trabalho. São funcionários que lidam especificamente com essa ação dentro da empresa. Entendeu? Então, ele é que vai fazer a vistoria. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar uma empresa como a Coelba. Coelba, empresa de energia. Então, a CIPA dentro da Coelba, vamos pegar do prédio sede. Né? Do prédio sede, ela vai ver a questão da eletricidade, se os computadores estão colocados de maneira correta, se não tem nenhuma gambiarra, né?
no local de almoço dos funcionários, vai ver se está higienizado, se está tudo ok, entendeu? Agora, no momento de pandemia, ele vê se tem o pessoal que chega, está sendo medido a temperatura, se tem álcool gel em vários setores do prédio, né? Como é que está a questão da manutenção do elevador. Então, tudo isso a CIPA tem que ficar de olho, né? A questão do acidente, né? Se teve acidente, se não teve, como foi. Então, ela que vai investigar também. Então, exemplo, geralmente em empresas grandes você vê do lado de fora da empresa uma placa dizendo assim: estamos aqui há, sei lá, 100 dias sem acidente de trabalho. Então, cada dia a placa vai sendo mudada, acrescentando um dia, né? Até chegar ao momento que, infelizmente, possa ter um acidente e volta do zero. Quem é que faz esse monitoramento? A CIPA, entendeu? Então, tudo isso a CIPA tem que ficar de olho. É o órgão mais importante dentro da empresa em relação à segurança do trabalho. É eles que têm que ter esse cuidado, entendeu? E como foi dito aí, eles são escolhidos pelos funcionários, então tem uma eleição dentro dos funcionários ali, e aí eles elegem o pessoal da CIPA. No caso dos empregadores, que tem metade, eles indicam. Então são pessoas, obviamente, ligadas mais ao próprio empresariado, né? Enquanto os dos trabalhadores eles vão se pautar mais no trabalhador. Então é lógico, os funcionários, teoricamente, né? Os funcionários ligados à empresa vai puxar mais a sardinha para a empresa, né? E os ligados aos trabalhadores vai puxar mais a sardinha para os trabalhadores. Isso é normal, entendeu? Vamos lá. Perdas com acidente de trabalho. Então, o problema do acidente de trabalho são as perdas que você vai ter, certo? Então, quais são essas perdas? Então, você tem perda para o trabalhador, para a empresa, para a família, para o próprio país. Então, a gente vai ver essas questões aqui agora, né? Para o trabalhador, perdas de credibilidade no emprego. Quando o trabalhador se acidenta por descuido ou desatenção, além de dores físicas, provavelmente ficará mal visto pela empresa. Isso é óbvio, né? Quando você se acidenta por acidente mesmo, você estava passando e de repente um equipamento causa um acidente, não foi culpa sua, né? Ninguém vai lhe culpar porque você se acidentou naquele momento, certo? Mas se você não está usando os equipamentos de proteção individual, o EPI, capacete, luva, bota, se for necessário, lógico, né? Ou se foi um descuido seu, aí você realmente vai ficar mal visto. Vamos lá. E não é questão de acidente grave ou que tenha que se afastar, não. Vamos supor que você trabalha no supermercado e você está ali fazendo, colocando, empilhando sei lá, latas, né, no chão para fazer uma coisa. E cai, ninguém vai reclamar com você ou vai dizer que você é desatento, né? Mas se você constantemente cria esse problema, você já vai ficar mal visto. Você já vai ficar vendo como descuidado, que você não tem a questão de cuidado de você colocar a lata toda hora cai, entendeu? Não é uma latinha ou duas carnes, não. É aquela que dá prejuízo de você ter que refazer todo o trabalho de novo. Então não é um prejuízo material, nem para a empresa, nem para você. Mas é um prejuízo de tempo, que você vai ter que parar para refazer todo o trabalho que você estava fazendo. E aí o dono do supermercado vai olhar com você, pô, esse cara não tem muito cuidado não, né? E os empregados também vão dizer, esse cara aí é meio maluco, né não? Então assim, não é só a perda do trabalhador em relação à questão física, né, de ele se afastar ou de acidente, não. É a perda mesmo de ver que ele é uma pessoa descuidada, né? A perda do tempo também é vista como uma pessoa ser descuidada, né? E falta de atenção, certo? Vamos lá. Perdas de oportunidade de promoção ou aumento de salário. Se surgir na empresa uma oportunidade de promoção interna ou aumento de salário, provavelmente ninguém vai se lembrar do empregado acidentado ou descuidado, né? Vou até acrescentar aqui, descuidado. Como eu falei, se aquele funcionário
se acidenta porque ele não cumpriu as medidas de segurança, com certeza uma promoção, um aumento de salário, ele vai ser o último. Porque ninguém vai querer uma pessoa que causa acidente num nível, numa promoção, num local maior, né, de hierarquia. Ele vai ficar lá mesmo empilhando sua empilhadeira. Né? Ele não vai ser chefe do pessoal que vai empilhar a empilhadeira. Ele vai ficar sempre na dele ali. Certo? E, como eu disse, não só acidentado. Aquele cara que cria prejuízo de tempo para a empresa, que ela tem que refazer o serviço sempre, também vai ter problema. Vamos lá, uma pessoa que trabalhe com informática, né? Que sem querer ou sempre acontece dele perder um documento na internet, ou apagar um arquivo sem querer, ou não conseguir fazer o arquivo de maneira satisfatória. Então tudo isso é perda de tempo para a empresa. E perdendo esse tempo, a empresa não vai querer colocar essa pessoa no local de chefia. Isso é óbvio, entendeu? Então, sofrimento físico, dores físicas, emocionais, tudo isso incomoda o acidentado, lógico. Então, se você teve que se afastar por um acidente que ocorreu dor física, você vai ter que tomar remédio, você vai ter que se pautar, ficar de uma determinada posição, se for realmente um acidente grave, né? Emocionais, porque você vai dizer, pô, por que eu não fui daquele jeito, por que eu não fiz diferente, né? Pode ter causado depressão, né? Tristeza. Então, isso tudo ocasiona para o funcionário, né? Então, tudo isso vai levar ao funcionário a ter um problema até de recuperação, certo? Então, para o acidente de trabalho, para o trabalhador, é complicado, certo? Vamos lá. Incapacidade para o trabalho, temporária ou permanente. É como a gente diz. Se ele se acidentou, se ele ficar durante 15 dias afastado, a empresa vai pagar o salário dele desses 15 dias sem problema nenhum, mesmo ele estando afastado. A partir de 15 dias, aí ele é afastado pelo INSS. Aí, ó, menos dinheiro em casa. O benefício pago pelo INSS em caso de acidente de trabalho não se equivale, né, ao salário de alguém que estava na ativa, trabalhando. Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, se você tem 15 dias de afastamento, a empresa vai pagar, certo? Depois de 15 dias, aí você já é jogado para o INSS, e o INSS, que é o governo, vai pagar o seu afastamento. Então, o seu salário irá ser pago pelo INSS. Só que, como está dizendo aqui, que é óbvio, você não vai receber o mesmo benefício que era pago pela empresa. Então, se você recebia R$1.000, né, supondo, de salário pela empresa, você não vai receber R$1.000 pelo INSS. Vai ser menos. Então, obviamente, o dinheiro que você vai receber é bem menor. Então, como diz aqui, ó, a renda do trabalhador tende a cair de 20% a 40%. Né? Uma redução que pode levar a dificuldades financeiras da família. Lógico, se você está afastado e você ganhava R$1.000, como eu falei, e vai ganhar R$600, a queda é brusca, né? 40%. Né? Então, você vai ter que se adaptar no momento que você vai estar acidentado, pelo período que você está acidentado, porque você vai ganhar menos. Entendeu? Então, é complicado. E o pior é que mesmo se você não for culpado pelo acidente, ainda assim vai demorar a se convencer disso. Como assim? É como eu falei, você causou o acidente. Não foi culpa sua. Mas você poderia ter dito, pô, eu podia ter feito de outra maneira, eu podia ter não ido por ali, ou feito desse jeito, entendeu? A culpa não foi sua, mas você vai ficar se culpando. E mesmo assim, a própria empresa pode acontecer a mesma coisa. A culpa não é sua, mas muita gente da empresa pode achar que a culpa foi sua. Entendeu? Então, há esse problema com o trabalhador. Perdas com acidente de trabalho para a empresa. Né? Gasto com o primeiro socorros, certo? O transporte do acidentado, como a gente falou já. Tempo perdido. Outros funcionários terão de parar para socorrer o acidentado. E funcionários gastam tempo comentando o ocorrido. Além de parar para socorrer o acidentado, muitas vezes pode parar todo o local para que o acidente seja mensurado. Por exemplo, se você está na linha de produção
e houve um acidente, aquela linha de produção vai parar, certo? Para que, além de ser acidentado, veja se não ocorreu algum outro problema para toda aquela área ali. Uma empresa, né? Como uma empresa que constrói carro. Então, naquela linha de produção teve um acidente. Aquela pessoa foi socorrida, só que aquela linha de produção não vai voltar a funcionar logo após a pessoa ser retirada, não. Vai ter que vir ali a CIPA, vai ter que vir ali algumas pessoas para ver qual foi o problema, se foi um acidente causado pela pessoa ou se foi causado pela linha de produção. Então essa linha de produção vai ser parada, então os carros não vão ser construídos naquele momento, e aí pode levar 1 hora, 2 horas parado por causa desse acidente, entendeu? Então o tempo perdido não é só o fato de tirar o funcionário, né? Muitas vezes toda a linha de produção pode ser parada, né? Às vezes a quantidade de curiosos é tão grande que causa outros acidentes. E isso gera ainda mais prejuízo para o empregador. Vamos pegar fora, que não tem nada a ver com a empresa. Quantas vezes você já não viu um acidente na estrada, mesmo que seja besta, causar engarrafamento, porque as pessoas nos outros carros que estão passando param para olhar. Não é isso? Imagina dentro da empresa. Dentro da empresa pode ocorrer sim um acidente de uma pessoa ter danificado o braço, cortado o braço, ou até coisas mais graves, as pessoas irem lá olhar para ver o que está acontecendo. Ou está passando e para olhar. Então esse parar para olhar gera prejuízo, porque ele vai estar parando para olhar, para comentar, e aí ele está parando de fazer o trabalho dele, né? Então tudo isso gera problema para a empresa, né? O falatório também. Então muitas vezes você está trabalhando, o pessoal vai parar de trabalhar para comentar o acidente de trabalho, entendeu? E isso gera problema também para a empresa, entendeu? Terá que pagar os primeiros 15 dias após o acidente afastado, como eu falei. Os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Irá pagar o salário para a pessoa que não está produzindo. Então, como eu falei, ele vai estar acidentado nesses 15 dias e vai estar recebendo o salário normal desses 15 dias, entendeu? Então, se ele se afastar 2 semanas, a empresa vai pagar o salário dele todo e ele não vai estar trabalhando 2 semanas. A empresa vai ter que, como aqui, gasto com contratação de um substituto para o funcionário que se acidentou. Então, nesses 15 dias, a empresa vai estar pagando 2 salários. Dos 15 dias da pessoa que se acidentou, mais 15 dias da contratação do substituto. Então, é um prejuízo grave, né? Dependendo de quantas pessoas se acidentaram também, né? Para a empresa. Prejuízo material e com o pagamento de indenizações. Isto é um fato. Hoje tem muita gente ganhando dinheiro com indenização por causa de acidente de trabalho. Muitas vezes corretamente, mas muitas vezes não, né? Ele sabe que o problema foi dele, ele causou o acidente, mas mesmo assim ele pede indenização para a empresa porque ele se afastou, porque ele ficou acidentado. Então isso é complicado, né? Má fama no meio empresarial. Hoje as empresas que têm muitos acidentes de trabalho ficam mal vistas no mercado e perdem clientes. Óbvio, se você é uma construtora, se você faz você ajuda a uma construtora a fazer prédio, você tem uma mão de obra especializada em pedreiro, né? Então sua empresa é contratada pela, sei lá, MRV, que é uma empresa que constrói prédio, né? Para fazer aquela obra. Você vai mandar o seu pessoal. E se você tem uma empresa sabendo que você tem má fama, a MRV não vai contratar você, vai contratar outra empresa que vai levar os funcionários para ela. Entendeu? Então tudo isso tem que ser pensado na hora de pensar o acidente ou pensar a segurança do trabalho. Entendeu? Mesmo quando a culpa não é do empregador, na maioria das vezes ele acaba pagando. Exatamente. É a mesma coisa do empregado. A culpa pode não ser do empregado, mas ele pode ficar mal visto. Então é a mesma coisa. A culpa, quem causou o problema, foi o empregado, né? Não foi a empresa. Foi um desleixo do empregado. Mas lá para fora, a empresa que teve o acidente, né? Então, exemplo, já aconteceu várias vezes de empresas de explosões, né? Pequenas explosões, não sei o quê. Então foi uma culpa do empregado. Ele não fez o procedimento correto. Não foi culpa da empresa. Mas lá fora, o que explodiu, né, foi a empresa. Então ela vai ficar mal vista, né?
Então, é comum que empresas parceiras se fiscalizem mutuamente para entender que até é comum que empresas parceiras se fiscalizem mutuamente para entender até que ponto estão comprometidas com gerar lucro sem derramar sangue. Esse processo é conhecido como auditoria externa. Como assim? Você tem várias empresas, como eu falei, no ramo de construção civil. Então ela cria um grupo externo, né, uma auditoria externa, para fiscalizar as empresas. Então esse grupo externo, exemplo, 2 pessoas da MRV, 2 pessoas da Tenda, 2 pessoas da Odebrecht, né, 2 pessoas da OAS, eles fazem um grupo e vai fiscalizar as obras dessas empresas, né? Que é, aí ele vai ver o que está tudo certo, o que está tudo errado, para poder ajudar nesse processo, né, de segurança do trabalho, ok? Perdas com acidente de trabalho para a família. Dificuldade financeira. Como podemos observar acima, o dinheiro em casa diminui. Como a gente viu, né, anteriormente, se ele perde 15 dias de trabalho, nem tanto, porque a empresa vai pagar ele normalmente. Mas acima de 15 dias, ele indo para o INSS, ele pode perder, como a gente viu, de 20% a 40% do salário. E aí sim, a família vai ter problemas. Porque se ele for o único a pessoa que gera recurso para a família ali naquele momento, vai passar muita dificuldade a família. Entendeu? Incômodo geral. Em muitos casos, a família terá de mudar drasticamente a rotina para ajudar o acidentado, em que em muitos casos será incapaz de se cuidar. Por exemplo, ele pode estar numa cama, acidentado. Aí a mulher, que é dona de casa, vai ter que parar de fazer as suas ações de casa, né? Para poder também cuidar do marido que está na cama. Ou pior, se essa mulher trabalha, né, fora, ela vai ter que parar de trabalhar para cuidar do marido, ou vice-versa, né? A mulher que se acidentou no trabalho, o marido vai ter que parar para cuidar da mulher, ou vai ter que contratar uma pessoa para cuidar dela, um enfermeiro. E se não tiver condições, será os filhos que vão cuidar, né? Os filhos têm idade para isso, entendeu? Então, olha quanta coisa tem que se pensar num acidente de trabalho para a família. Então é complicado, entendeu? Os remédios que a pessoa vai ter que tomar, como é que vai ser? Quem vai ministrar? Se ele estiver tomando remédio, e aí ele fica meio grogue. O próximo remédio, quem é que vai ter que administrar? É ele mesmo? É outra pessoa? Como aqui está dizendo, né? Compra com gasto de remédio, tratamento, locomoção. Ou seja, diminui o dinheiro, mas aumenta os gastos, certo? Então tudo isso tem que ser pensado. Então a pessoa que está em casa acidentada, ela tem que se ver numa situação complicada. Quem é que vai cuidar dela, né? A dor emocional em relação ao parente que está inválido ou enfermo. Lógico, a esposa ou o marido, né, que esteja vendo o seu parceiro na cama, sofre. Né? Os filhos que têm, sofrem. Né? A mãe, o pai, que vai visitar, vai ficar com pena, digamos assim. Né? E a dor emocional, tanto dos parentes quanto do enfermo, é complicado. Entendeu? Então, como eu disse mais anteriormente, né, o enfermo pode ter tristeza, pode gerar até uma depressão, né, criar uma depressão nessa pessoa por causa disso. Então, a família tem que ser muito forte nesse momento de superação. Entendeu? Para o governo, né, perda de acidente de trabalho para o governo. Perda de mão de obra produtiva, temporária ou permanente. Os trabalhadores, de certa forma, são pessoas que produzem riqueza para o país. Então, se a pessoa se afasta por 2 dias, ele está parando de gerar riqueza para o país. Porque aquela função dele não vai ser feita naquele momento. Ou uma pessoa vai ter que suprir em 2 para poder tomar conta disso. Né? Se o trabalho dele ele vai ter que ficar mais dias parados, aí complica mais ainda. Porque aí, como a gente falou, a empresa vai ter que contratar outra pessoa para poder tomar conta daquele local de trabalho que está vazio. Então isso gera perdas para o país, lógico. Quanto menos pessoas afastadas do trabalho, menos vai ser a movimentação de dinheiro no comércio. E isso é péssimo para a economia do país, óbvio. Né? Se você tem, vamos supor, agora a Ford saiu da Bahia. Né? Não foi questão de acidente de trabalho.
mas muita gente ficou desempregada. Então o que vai acontecer? Vai ter menos dinheiro na economia daqui da Bahia e, consequentemente, do país. Então tudo isso há um problema, né? Esse afastamento da pessoa. No caso, como eu falei, não foi questão de acidente, mas havendo sim um acidente que leve, vamos lá, o acidente que houve lá em Mariana, lembra daquela barreira de lama que caiu, que devastou a cidade, né? Em Brumadinho também, certo? Então tudo isso, olha quanta gente morreu, olha quanta gente ficou afastada. Eu estou falando só da empresa, não estou falando nem da cidade que foi devastada, do meio ambiente, nada disso. Só da empresa, quanto foi o gasto que essa empresa teve com os funcionários afastados e que não gerou recurso, entendeu? Mais gente dependendo do dinheiro do INSS. Isso significa de gerar gastos a mais. Óbvio, se muita gente se afasta há mais de 15 dias, quem paga é o governo. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né? Pode estar saindo de um investimento que o governo poderia estar fazendo para poder gerar pagamento para essas pessoas que estão afastadas. Fora, a gente sabe a corrupção que tem, né? Que muita gente se afasta e aí não pega um valor no INSS, e aí quando ela volta ao trabalho, aí alguns espertinhos vai lá e continua recebendo o dinheiro dela. Menos dinheiro recebido de contribuinte pelo INSS. Isso contribui para o aumento do saldo vermelho. Lógico, quando eu estou trabalhando, uma parte do meu salário vai para o INSS. Se muita gente saiu e está acidentada, esse dinheiro que vai para o INSS não está indo. E é como eu falei, o dinheiro do governo vai ter que ser tirado de outro lugar para poder gerar esse recurso. E aí é complicado. Então o governo vai ter que se virar para tirar recurso de outro lugar para atender os problemas que foi causado por um acidente. Então, como podemos ver, acidente de trabalho não causa problemas apenas para a pessoa que se lesionou. Causa problemas para toda a cadeia que está envolvida, né? A pessoa, a família, a empresa, o governo, a sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado para se prevenir. E prevenção é o quê? É se cuidar, é seguir as normas da empresa, é saber como se portar num determinado momento que você vai trabalhar, usar, como a gente sempre fala, os EPIs, o equipamento de segurança, tanto individual como coletiva. Então tudo isso a gente tem que se cuidar para que esse evento não aconteça, esse acidente não aconteça. Então essa aula foi sobre as medidas a serem tomadas, né, os programas a serem tratados pelas empresas e as perdas que o acidente pode causar. Ok? Então, até a próxima aula.